essa pessoa ilustre aqui nos nossos estúdios, o ex-prefeito de Uberlândia, Antônio Araújo, mas por conta daquela intercorrência no nosso parque de transmissão, ficamos impossibilitados de bater esse papo e hoje, enfim, conseguiremos bater um papo com Antônio Araújo, ex-prefeito de Uberlândia. Sempre bom tê-lo aqui na nossa programação, ouvi-lo e debatermos diversos assuntos. Bom dia, Antônio, seja bem-vindo. Bom dia, Geida, bom dia a todos que fazem a Jacobina FM, inclusive os que fazem lá nos seus lares, nas suas casas, né? Como ouvintes. Prazer muito grande estar sempre de volta a essa casa, graças a Deus aqui com muitos amigos, e abraçar o líder, né? Principal, Dr. João Jacques, que conduz já há tantos anos essa Jacobina FM, prestando serviço em toda a nossa região. Né? Antônio, você é ex-prefeito de Uberlândia, 2 mandatos? 3 mandatos. 3 mandatos. 3 mandatos. Agora fez também o seu irmão prefeito, não falo fazer, porque sem dúvida é uma união de forças. Você tem um grupo político importante em Uberlândia e seu irmão José Raimundo, que tinha sido Zé do Povo, vice-prefeito da gestão atual, foi alçado a prefeito. Mas você continua militando politicamente? Como é que tá a sua vida, Antônio? Não, observe, militando, eu diria que muito mais, eu voltei a ser muito mais médico veterinário, quer dizer, não médico, muito mais veterinário, homem de produção e de desenvolvimento, não é, de negócios na agropecuária, do que política propriamente dita, tá certo? Mas essa ação, ela termina resultando em benefício para a comunidade, para a sociedade e, claro, que também resulta aí na política, né? O nosso grupo já tinha ganhado a eleição passada com João Dantas e João teve conosco, tá certo, na eleição de Zé. Então, quer dizer, o grupo se manteve unido para a sucessão, ganhamos a eleição com Zé, que está fazendo um trabalho importante, não é? Eu tenho dito que a ação que Zé Raimundo está desenvolvendo tem uma característica muito importante, que é a legitimidade. Porque lá atrás teve um momento que alguns amigos, quem é que vai ser o candidato? Você ou Zé? E alguns chegavam e diziam, não, eu acho que deve ser Zé. Tinha gente que dizia para mim, né? Outros, não, deve ser você, tem mais experiência e tal. Então, mas se eu tivesse prefeito, o que Zé está fazendo, imagina ele fazendo a mesma coisa que ele está fazendo, indo visitar a obra, indo visitar as pessoas, ele não tinha legitimidade, porque ele não era o prefeito, né? O prefeito estava ausente. Foi para Brasília, cadê o prefeito? Cadê? Não, Zé está lá diariamente, né? Saiu 2 ou 3 vezes do município, vendo, visitando, tratando diretamente, né, da questão, com a autoridade que foi conferida pelo povo, tá certo? Então isso é uma coisa importante e que orgulha ao nosso grupo e libera para que a gente possa desenvolver coisas como nós estamos buscando, tanto a nível aqui do estado como a nível de Brasília, porque com o governo de Bolsonaro nasceu uma possibilidade concreta de olhar para o Nordeste. O governo fala muito em Nordeste, nós falamos em semiárido, porque o Nordeste tem o Nordeste rico, o bastante rico, né? E tem o Nordeste pobre, onde está o bolsão de pobreza do Brasil, está no semiárido, que inclusive vai para a região mais rica do país, que é a região Sudeste, Minas, Rio, não é? E São Paulo, que é a região mais rica, mas tem a pobreza. A pobreza está no semiárido de Minas, é norte de Minas. Aquele Vale do Jequitinhonha. Vale do Jequitinhonha, tá certo? Quer dizer, então, e a parte do São Francisco, né? Porque o São Francisco nasce lá em cima, numa região rica, mas aí vem para cá e pega toda uma região pobre. Então, é preciso tratar dessa região, Geida, porque ela é pobre exatamente por equívoco praticado pelos governos de sempre, não é? De sempre. Então, quando o imperador disse, vou vender as joias da coroa para acabar com a seca e criar o departamento contra a seca, né, termina cometendo um equívoco, porque não se pode agir contra a seca. Né? O que a gente tem é contra os efeitos da seca. E aí é conviver com ela e trabalhar contra esses efeitos. Então, e para fazer isso, que é o que a gente vem conversando, e graças a Deus
hoje, por exemplo, o Ministério da Agricultura, o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, né, o cara que trata da política agrícola do país, que, por exemplo, trata do Plano Safra, que leva para a ministra Tereza, que leva para o presidente Bolsonaro, mas é esse que é o secretário, que é médico veterinário, né, inclusive, que é árabe, que já foi deputado federal 2 vezes pelo Tocantins, ele agora foi candidato a senador, ficou perto, mas não se elegeu, e assumiu a secretaria, abraçou essa questão com a sua equipe. Aí tem Jarbas, que também foi secretário de Agricultura no Tocantins, tem o Eduardo Mazzolini, uma equipe de gente muito preparada, muito qualificada, e também no Ministério do Desenvolvimento Regional, que está lá o Potiguar, né, o Rogério Marinho, que é um homem que conhece muito bem essa realidade, com um grupo também de pessoas, o Francisco Soares, que é um arquiteto, que é um homem maduro, que está com o Rogério Marinho há 35 anos. Quando o Rogério Marinho estava numa secretaria, ele estava junto. Quando estava como deputado federal, ele estava junto. É uma figura que está junto com ele, que foi secretário de Estado, o Soares. Então, essa equipe abraçou essa ideia, vem discutindo, vendo como implementar. Mas dentro disso que nós estamos propondo para o semiárido, nós estamos tratando de 2 projetos específicos, um, inclusive, aqui diretamente para a nossa região, e um outro, que é um projeto que nós determinamos como Ovino Bom, que é o Ovinocultura Integrado Brasil. Esse projeto nasceu onde? Esse projeto nasceu, ele nasceu em Orolândia, tá certo? Ele nasce aqui, é uma concepção nossa, mas provocado por Décio Ribeiro, que é um amigo paulista, que tem fazenda de Xique-Xique, que é casado com Cátia Bacelar, ou seja, cunhado de João Carlos Bacelar, o deputado federal, que conhece o Calil, que é um árabe que quer levar carneiro vivo para o Oriente Médio, e começa isso bem lá atrás, isso tem 5 anos, mas a gente não encontrava apoio para desenvolver um projeto dessa magnitude. E agora sim, então a gente vem tratando, nós tivemos inclusive quarta-feira uma videoconferência longa, onde até o agrônomo Antônio Gilson Dantas Martins, Toninho, participou dessa videoconferência, com esses 2 grupos que eu falei e com a Embrapa Caprinos e Ovinos de Sobral, com o presidente, o Marco Bonfim, e com mais 2 pesquisadores, o Fernando Duarte e o Otávio, doutor Otávio, Otávio Carvalho, que participam vem participando já de algum tempo. Nós estamos fazendo reuniões semanais, 2 vezes por semana, tratando dessas questões e muitas vezes tratando já diretamente para viabilizar o que vai ser um marco, né, dentro da ovinocultura nacional, especialmente da nossa nordestina, da sertaneja do Brasil, não é? Porque, semelhantemente ao que tem com a avicultura, Geide, Arthur, todos que estão nos ouvindo, em 70 o Brasil não tinha galinha para exportação, né? Em 70 o Brasil não tinha soja. É importante que se diga isso. Isso é coisa que nasceu de outro dia pra cá. É verdade. Né? Eu acho que de 90 para cá, né? Eu lembro que nos jornais, nas revistas Veja, aquela época dizia rei da soja, rei da laranja. O Alisson Paulinelli assume a Embrapa em 72 e daí para cá que vem toda a revolução, tá certo? De jogar calcário nas terras ácidas do oeste. Então, no caso do oeste da Bahia, mais do Cerrado de modo geral, que as terras são ácidas. Enfim, aí se constrói todo um conjunto de tecnologias, leva para o campo e dá ao Brasil, que é hoje, não é, o grande alimentador do mundo. O Brasil alimenta hoje quase 1/4 da população mundial, é o Brasil que alimenta e vai poder aumentar, ampliar isso bastante. Só que todo esse conjunto de ações, de força que o Brasil desenvolve e demonstra, nós estamos fora. O semiárido está fora. Não é 2 Franças, tá certo? Nós temos o território, não é? Você está falando da soja, fala da laranja... Da laranja, fala do frango, fala da do proteína boi, animal, do porco... fala do milho, fala do porco, mas... Não é? Aqui nada pra gente. Ou a cana, tá certo? Sim. Tudo isso nós estamos fora, tá certo? Tudo isso nós estamos fora, não é? Ah, mas a Bahia tem o maior rebanho de caprinos e ovinos. Eu digo caprino, ninguém come caprino, digamos assim, em Salvador. Alguém que para comer em Jacobina, porque caprino você come no povoado, você está entendendo? Porque é tão pouco, não é que você come ali, né? Então, ovino, a mesma coisa, é mais caro que boi,
tá certo? Sem ter razão tecnológica, é apenas mercadológica, é uma questão que é de procura e oferta, né? Então, é preciso que a gente crie um sistema de produção que dote essas cadeias, não é, de condições para produzir em grande escala e atender o que o mundo quer, não é? O presidente Bolsonaro, quando vai nos Emirados Árabes e na Arábia Saudita, em final de 2019, e aí tem uma particularidade na conversa, eu já tinha conhecido o Calil em maio de 2019, eu o conheço lá no gabinete do deputado João Carlos Bacelar mesmo. E aí, véspera da viagem do presidente, na quarta-feira eu almoço com o Calil em Brasília, junto com um amigo, César Almeida, que é engenheiro, que tem um projeto grande de engenharia, e lá ele está contrariado, o Calil. Não, o presidente vai para lá, o presidente não vai ser bem recebido, essa viagem não vai ser boa, porque ele está querendo, só pensa em Israel, está tirando a embaixada de Tel Aviv, isso não é bom, o mundo lá não vai gostar, enfim. E eu fiquei preocupado com aquilo, né? Pô, está desenvolvendo um projeto. Então, uma atitude dessa diplomática... E Calil dizendo isso, ele participa da missão, ele vai, me manda fotos com o presidente Bolsonaro, o Onyx Lorenzoni, o Hélio Bolsonaro, como é chamado, o deputado Hélio Lopes, enfim. Aí, daqui a pouco, ele me manda a nota. Rapaz, espetáculo. O príncipe adorou o presidente Bolsonaro. Vai mandar 10 bilhões de dólares. Sim, e ele dizia, olha, o príncipe quer mandar 3 bilhões de dólares para o Brasil, eu acho que não vai mandar, porque vai mandar 10 bilhões de dólares para o Brasil. Quando ele fala isso, eu vou na mídia e não vi notícia nenhuma. Eu digo, porra, Calil, meia hora depois já está tudo falando que realmente o príncipe disponibiliza 10 bilhões de dólares. Em maio do ano passado, eu estive com o presidente Rogério Marinho, como ministro, e ele tinha recebido no dia anterior o embaixador saudita, e o embaixador disse a ele, olha, o dinheiro que vem para cá, vocês façam o que quiser. Botem em qualquer tipo de via, tá certo? Tem aí a Ferrogrão, enfim, qualquer coisa que vocês queiram, vocês podem investir. Agora nós queremos comida. Comida, nós queremos carne. E no item carne ovina, tá certo? Porque além deles consumirem bastante carne ovina, eles fazem ainda o abate, né? Aí por questão religiosa. Então, isso que eu ia dizer, uma questão religiosa, inclusive. Quer dizer, no Ramadã, na semana do Ramadã, eles abatem 10, 11 milhões de animais. Quem abastece esse mercado hoje? Quem é o principal hoje eles levam fornecedor? De toda a África eles levam, do Egito eles levam, da Turquia eles levam muito. A Turquia pega animais, inclusive, na Europa, termina ali, manda para eles, tá certo? Da Austrália, eles levam muito. Da Nova Zelândia, eles compram de qualquer lugar, tá certo? Porque eles têm dinheiro, compram de qualquer lugar. Então, e nós temos aqui 2 milhões de pequenas propriedades no semiárido brasileiro, sem negócio estruturado. O Banco do Nordeste botando mais de 40 bilhões por ano, não é? Sem estruturar negócios. Que tudo isso o próprio governo conhece, sabe, tá certo? E quer estruturar, quer dizer, quer mudar essa política para estruturar negócio, para gerar riqueza, para dar dignidade às pessoas. Né? Ninguém consegue ter dignidade de vida se não tiver renda. Perfeito. Não é? Não tem como. Você pode ter patrimônio, mas se não tiver renda, não tem dignidade, né? Então, e esse comércio, guardadas as devidas proporções, da caprina ovinocultura, na realidade atual, acaba se tornando até um escambo, né, Antônio? Hoje é muito... É uma coisa de sobrevivência, isso. É um negócio muito pequeno, tá certo? Por exemplo, hoje você não tem onde abater animais, tá certo? Aí fica uma briga, não é? A história do ovo e da galinha, quer dizer, eu não tenho indústria, tá certo? Tem que ter indústria para ter rebanho. Aí o cara, não, traga o rebanho que eu boto indústria, tá certo? A verdade é que não tem estruturação de negócio, não é? E aí não tem como crescer. Só que esse pessoal entendeu isso, né? Quer fazer isso, né? Está trabalhando para fazer isso. Né? Ontem à tarde eu falava com Vitor Villani e Célio Villani. São gaúchos, estão em Primavera do Leste, no Mato Grosso, e agora estão aqui no Baixio de Irecê. Eles vão plantar 3 mil hectares de milho por ano, irrigado. Vão produzir cerca de 30 mil toneladas de milho por ano. Quer dizer, é uma safra que nós não colhemos aqui, eles vão colher dentro de uma propriedade deles. Caramba! Então, e que vai, para um projeto desse, nós vamos precisar quase do dobro, tá certo? Para atender um contrato com uma empresa, né, que quer um navio mensal com 150 mil cordeiros. Nós temos que dobrar o rebanho baiano para atender esse contrato. Aí diz, isso é impossível.
Ora, se nós voltarmos em 70, na avicultura, o Brasil abate 1 milhão de pintos por ano em 70. Tinha a Transbrasil, tinha um franguinho, né, que voava na Transbrasil e tal, quer dizer, tinha... Então, porque o Fontana da Transbrasil é o cara que tinha estruturado a cadeia da avicultura, não é? Que era uma coisa, uma esculhambação lá em Concórdia, tinha um frigorífico e esse cara vai e estrutura esse negócio e cria um sistema de produção, não é, moderno. Aliás, ele não cria, isso foi criado na Segunda Guerra, esse atual sistema de produção de ave, não é? Mas aí traz para a atividade privada, empresarial, deixa de ter a atividade como um negócio de subsistência, não é? E passa a trazer capital, grande capital, muito dinheiro e grandes negócios. E hoje o Brasil produz mais de 30% de carne de frango do que de boi. O maior exportador de carne de boi, o Brasil, e mesmo assim consegue produzir mais carne de frango do que de boi, porque tem muitas granjas, a velocidade com que você produz, 42 dias está abatendo frango. Então nós saímos de 1 milhão de frangos em 70 para mais de 6 bilhões de aves abatidas nos dias atuais. E aí a avicultura que existia de fundo de quintal, caipira, sertaneja, colonial, qualquer que seja o nome que você queira dar, ela continua aí. Tá aí. Tá aí. Não é qualquer casa que a gente for na roça tem uma galinha. Não tem casa para não ter galinha, tá certo? Muitas vezes tem galinha nem tem casa. Tem lá um cachorro amarrado e tem uma galinha ali num puleirozinho. Bom, mas o que é negócio, o que está na relação do agronegócio nacional, enquanto avicultura, é essa industrial comercial, que é o que nós queremos fazer com o carneiro. Sim. Nós queremos exatamente trazer para o carneiro, né, empresário, gente que tem dinheiro. Porque, Zeide, não tem como você montar grandes negócios sem grande capital. E pegando essas experiências, como você contou aí, do pintinho lá da Transbrasil. Com certeza. Né? Porque não foi do nada que surgiu o Brasil ser uma potência na proteína animal, do gado bovino, do frango. Não foi da noite pro dia, né? Essas experiências servem para utilizar para... Se nós pegarmos a experiência, por exemplo, neozelandesa, a Nova Zelândia, o que é que acontece? Quando o petróleo começa a ocupar, não é? produzir sintéticos, né? E ocupar o lugar da lã, o preço da lã cai. A Nova Zelândia tinha carneiro que era para vender lã, não tinha carneiro para carne, né? Você tinha um carneiro para colher lã, o Rio Grande do Sul, etc. Também consumia carne, era um subproduto. Chega um momento que o cara diz assim, agora nós não temos mais como ter ovelha para lã. Eles estruturam para produzir carne, né? E são potências, né? Mas nós não fizemos ainda o nosso dever de casa. Mas agora estamos fazendo, a Embrapa entrou no negócio, não é? As duas Embrapas, porque a Embrapa aqui de Petrolina, a Embrapa semiárido, nós já estamos tratando diretamente também com um colega, doutor Tadeu Votolini, que é especialista, é o cara, por sinal, que criou a manta de carne seca, não é? Essa manta que é tradicional, ela hoje está tipificada, não é, pela Embrapa, e o Ministério da Agricultura também já chancelou, ou seja, você pode produzir isso industrialmente, em escala, e mandar para São Paulo, por exemplo. Se você mandar um caminhão com manta de carne seca para São Paulo, Rio, onde estão os nordestinos, você vende na hora, né? Você vai lá no Bodódromo em Petrolina, que é bodódromo, mas você come manta de ovelha, manta de carneiro, né? Você está comendo ali, na verdade, que é a manta dessa carne seca, que é o que a gente vai também aproveitar dos animais, das ovelhas, dos reprodutores de descarte, e os animais jovens, que vai para a produção de cortes especiais. Então, essa estruturação, ela está toda desenhada, né? E nós estamos tratando já com o pessoal como viabilizar isso, tá certo? Inclusive, de onde é que vem dinheiro, né? Eles teriam vindo aqui, sinal o secretário de Agricultura, na época era Flávio Júnior, eu sei que houve agora uma troca, e Zezinho Veloso estava no gabinete do prefeito, e Jorge, que são 3 colegas, coincidentemente os 3 agrônomos, amigos, Jorge que está no consórcio, todos participaram já de eventos, de videoconferência com esse grupo. Sim. Eles estavam vindo para cá, não vieram por conta da Covid, teve que suspender, mas não parou o trabalho. Olha, vamos desenvolvendo isso, o projeto, tratar com o banco. Já tem uma pessoa do Ministério da Agricultura que trata do Plano Safra com o Banco do Brasil, que já entrou, não é? Porque isso vai compor o Plano Safra do mesmo jeito que a avicultura está tratada pelo governo federal ou a suinocultura para o financiamento, a gente vai ser tratado também, mas do ponto de vista empresarial, não é? Porque hoje, como é que está a ovinocultura e a capinocultura? É dinheiro de Pronaf, é crédito amigo, ou seja, é financiar
a subsistência da miséria. Você dá R$5.000 para uma pessoa na fazenda, ela não consegue produzir nada. Gomes, superintendente do Banco Nordeste, estive com ele, com Kátia Bacelar, tem 15 dias, 3 semanas, ele está até para fazer uma visita a gente aqui, vamos definir com ele, tem até uma data pré-marcada, mas deixa bater o martelo. E eles dizem, rapaz, nós estamos com um problema. A JBS chegou em Feira de Santana, os integrados de JBS, os projetos agora, são projetos de R$2 milhões para um integrado, para um guardador de pinto, né, lá fora. Nós não temos como financiar uma coisa dessa. Ou seja, nós temos, então, 2 Brasis. Tem o Brasil e o do Sul, que quem engorda pinto para a JBS toma R$2 milhões no banco, do Brasil, Sicredi, banco particular, etc. Se tivesse o Nordeste lá também tomaria? Tomaria, Banco né? Pois é, e nós aqui não. Eu digo, como a gente acaba quebrar isso, tá certo? Quer dizer, para quê? Tem que aproveitar, pegar a Câmara dos Deputados e alterar isso, né? Porque, na verdade, o que é que está posto? Quando você vai no Banco Nordeste, o cara diz assim, sua terra vale quanto, Geider? 10 conto? Então, se vale 10 conto, eu só vou lhe dar 7 alguma coisa. E olhe lá. Né? Porque eu gosto muito de você, porque tem lá uma conta de 1,3. Quando faz um negócio desse, não quer nem saber quanto é que vale o sítio do cara, tá certo? Porque você está botando 2 milhões em nenhum sítio, mas você está montando um negócio para o cara, que esse negócio vai valer muito, né? Então, o que a gente tem que ver é quanto é que vale o meu negócio. Vale muito mais do que 2 milhões, porque 2 milhões é o que eu estou botando aqui, tá certo? Mas isso vale muito mais. Então, a gente precisa trazer isso para cá e pegar, repito, essas 2 Franças que nós temos no semiárido brasileiro e gerar muita riqueza, sujeito. Porque no dia que nós estivermos embarcando em Ilhéus ou em qualquer ponto que seja, tá certo? E com a FIOL, vai ter a facilidade de você mandar até para embarcar do norte, porque eles já levam boi hoje, né? Então a gente pode... Eles já estão utilizando a FIOL para não, isso ou vão utilizar? Vai utilizar. Hoje eles levam boi já vivo para esse mesmo grupo. Embarca em Itaqui, lá no Maranhão, e embarca no Porto do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. São os 2 portos que mais eles já embarcam boi vivo, não é? E está também entrando com a gente agora o Adriano Caruso. O Adriano Caruso é o cara que importa boi por Santos. O cara que importa 20 e tantos mil boi por vez, tá certo? Exporta, desculpe. Que é o Adriano Caruso. Ele, na verdade, é mais um consultor do que um empresário propriamente dito, tá certo? É um cara... Eu conversei com ele a semana passada, eu não tive a sorte de conhecê-lo pessoalmente. Lá ele estava em Brasília no dia 14 e 15, e achei que fosse conhecê-lo lá no encontro com o príncipe, com o deputado Felipe, mas ele não foi. E no sábado foi uma confusão, tanta gente que não deu para conhecê-lo. Mas tenho falado com ele por telefone, essa semana mesmo falei já com ele. Então, quer dizer, nós temos condições plenas de atender um contrato desse e aí abrir espaço para vários outros negócios, tá certo? Negócios totalmente viáveis. Quem andou agora esses dias aqui no nosso sertão, de Orolândia ou de Ireceu, de qualquer canto, viu um mar amarelo, como os meninos. Rapaz, a malva ali está um mar amarelo. Flor, que podia estar sendo transformada em mel se nós tivéssemos abelha. E aí Valdeni, que era secretário de Umburanas, secretário de Agricultura em Umburanas, e Liel, que é um engenheiro, que é de Lapão, Lapão não, de Central, eles tiveram aí semana passada, rapaz, olha que riqueza nós estamos jogando fora, abelha. Abelha é algo que precisa ser cuidado, porque senão, como outras coisas, tá certo? Quer dizer, causa dano, né? Mata, etc. Mas se nós formos olhar para isso, a vaca, os animais também, tá certo? Quer dizer, o cachorro, que é nosso amigo. Mas a riqueza que a gente pode gerar no semiárido, eu estou falando de ovelha, mas tem a cabra de leite, e tem o sisal, e tem a mamona. Eu falei, inclusive, lá, até brinquei depois com o Hilton Lima, eu digo que você tem que pagar a merchandagem, porque eu estava com o chapéu da Bioóleo e dizendo ao povo, aqui, ó, tá lá, 100 mil toneladas de mamona, não é? Eu tinha dito isso ao menino do Banco Nordeste, inclusive junto com o assessor do vice-governador João Leão, com Luiz Hermida, e ele dizendo, olha, nós temos uma indústria parada, o Banco Nordeste tem dinheiro, financia, mas não casa o financiamento para quem planta mamona, para fornecer uma indústria, não é? E Hilton Lima tem uma empresa francesa, Arkema. Ela até teve aí com o Zé Raimundo, eles vieram aí outro dia lá em Jitirana, e aproveitar para abraçar o pessoal de Jitirana, que está fazendo um trabalho interessante nessa questão da mamona. A Arkema quer 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes a nossa capacidade de produção de mamona, né? Então, o mundo quer o que nós temos condições de oferecer. E nós não estamos oferecendo. Porque nós não temos
não é? Organizações para isso. É o que Bolsonaro tem que dizer, olha, quando ele diz com Israel, olha as condições de Israel e quem é Israel, olha para nossas condições e quem somos nós. É preciso que a gente estruture isso, que a gente organize isso, é preciso que a gente não pegue, aproveite a oportunidade, porque o conhecimento está aí, não é? Aí a Embrapa realmente é algo assim extraordinário, mas além da Embrapa tem outras universidades desenvolvendo e temos muitos profissionais que também desenvolvem trabalho, então é isso que a gente precisa realmente querer fazer para acabar com a miséria no nosso semiárido, inclusive nos assentamentos, nas pequenas propriedades, etc. Então eu vou pedir para Arthur colocar aqui na tela algumas imagens desse seu périplo em Brasília. Enquanto você prepara aí, Arthur, deixa eu só passar um recadinho aqui. Dr. Vitor Barreto, com o passar dos anos, mais pessoas têm se queixado de varizes. Se engana quem acha que é apenas um problema feminino. Apesar dessa predominância das mulheres, homens também podem sofrer com varizes. Dr. Vitor Barreto é médico angiologista, referência em Jacobina no tratamento de varizes e em outros problemas relacionados à circulação. Tratamento e cirurgia de varizes, avaliação e tratamento de trombose, exames de Doppler e tratamento de embolização de miomas. Dr. Vitor Barreto atende todas as segundas-feiras na Clínica Santa Bárbara e todas as terças-feiras na Clínica Humana. Marque já sua consulta com o Dr. Vitor Barreto pela Clínica Santa Bárbara através do telefone 3161-1000 às segundas-feiras e com a Clínica Humana às terças-feiras no 3621-5907 ou 3622-4239. E chegou em Jacobina o Super Vieira, o pontinho vermelho, o ponto vermelhinho na Rua dos Artistas. Atenção, dona de casa inteligente, antes de fazer as suas compras no Super Vieira, confira as promoções, tem a cesta básica mais barata para você conferir, funcionando das 7 da manhã às 7:30 da noite, das 7 da manhã às 19h30, todos os dias, à sua espera, com bebidas, cervejas geladas, refrigerantes, aipim, frutas, verduras fresquinhas. Todas as quartas-feiras tem verduras fresquinhas no Super Vieira, em Jacobina. E faz a entrega das suas compras e da água mineral. 74999293839. 999293839 é o telefone e o WhatsApp do Super Vieira, em Jacobina. O Marcos André Burel, lá em Orolândia, tá aqui na escuta, tá lhe ouvindo. Cristóvão Pereira também mandando mensagem. Cristiano Silva Maia, bom dia, belíssima entrevista, maravilhosa, buscando geração de emprego e renda. Um forte abraço a todos. Antônio Araújo, Jacobina FM. Antônio Veloso, bom dia, Geida, bom dia, Antônio. Parabenizar essa entrevista com Antônio Araújo, muito rica. Eu, como associativista, fundador da Associação Promó, só tenho a dar os parabéns, abraços você, Geida e Antônio Araújo e ouvintes sertanejos. Antônio Fernando Melo, parabéns a este grande homem chamado Antônio Araújo, sua fé, sua força, sua luta a favor do sertão. A Josi Santos também parabenizando. O Jonatas Souza, parabéns, doutor Antônio Araújo, um verdadeiro defensor do nosso Nordeste. O Wesley Soares, Ivonete Souza Oliveira, né? A Josi está lá em Lagoa do 33 mandando um abraço. A Tatiane Santana, parabéns, Antônio Araújo, sempre preocupado com o povo. Eliesilton Carvalho, bom dia, Geida, estamos na escuta. Parabéns ao doutor Antônio Araújo pela luta do sertão. José Anselmo Lopes Cunha, Anselmo Cunha, da Caixa Econômica. Antônio Araújo, um grande abraço, meu amigo. Parabéns pela luta no desenvolvimento da caprinocultura regional. Todos aqui mandando mensagem. Valéria Carvalho, jogue duro, meu marido, esse líder. Essa daí é suspeita a falar. Mas vamos lá as imagens aqui. Coloca essa primeira imagem aí, Arthur. Antônio, que reunião é essa aí? Pronto, aí é a ministra Flávia Arruda, é deputada federal. Sim. Não é? Depois, ao lado, à direita dela, está a Cátia Bacelar, tá certo? Que é suplente de deputado estadual. Eu falei Flávia Arruda, deputada federal, né? Sim, sim. E Calil Caran, que é o empresário, ele é libanês e é o homem que quer levar os animais vivos. E nós tivemos lá, coincidentemente, o Calil já conhecia a Flávia Arruda, porque ele já teve restaurante lá em Brasília, com um grupo de gente de comida libanesa lá. Inclusive, nós almoçamos com frequência lá no Manara, que é um restaurante libanês extraordinário, e Calil. Tem outra foto? Essa aí lá no Palácio, aí é embaixo, ali nos arcos do Palácio. Coincidentemente, eu estou tirando essa foto aí, liga o Álvaro Santana. Álvaro Santana é filho do Totti, Aristóteles Santana, que é dono da Le Biscuit, Rede Le Biscuit, que está entrando na ovinocultura. Né? O Totti já é criador, é fazendeiro, mas o Álvaro está entrando, vou pro sinal hoje, eu durmo na fazenda dele, saio daqui, vou com o Toninho, Antônio Gilson,
Vamos dormir na fazenda dele. Onde é? Vai investir em Ipirá. Ele, na verdade, tem terra ali nos municípios, porque eles têm uma fazenda grande. Tem na em Ipirá, 52, estrada do Feijão ali. Ipirá, Baixa Grande, Macajuba e Itaberaba. Ele está ali no triângulo dos municípios. Solta outra foto aí, Arthur. Aí é com o Dr. Celso Matsuda, que é o homem que cuida que é o secretário nacional de Inclusão Social Produtiva Rural. Esse é João Roma que botou esse homem aí, tá certo? João Roma está fazendo um trabalho extraordinário nessa questão, porque é o seguinte, o que é que o governo quer fazer? Né? O governo quer, com o PAA, questão da aquisição de alimentos, mas quer literalmente criar a independência das pessoas. Eu acompanhei o ministro João Roma na visita que ele fez em Santanópolis, vendo as hortas, as coisas que estão sendo produzidas, coisas mínimas, entendeu, gente? Muito pequeno, não dá para a pessoa sobreviver. Aí eu conversei com um rapaz, não é Misael, ele trabalhava no Bargaço, tá certo? Ganhou dinheiro, construiu, comprou o sítio dele, não é? Mas ele não tem renda para sobreviver do sítio, tá certo? Porque são milhões de propriedades que não se tem renda para sobreviver, não é? Tendo patrimônio. Então é isso que a gente precisa quebrar. E as pessoas vivendo nessa mendicância. Mendicância, exatamente, entendeu? E João Roma, que é empresário, que é fazendeiro, não é? Então conhece isso. Bota outra imagem aí, Arthur. Pronto, aí foi no almoço, o Calil, né? Que está aí à minha esquerda, o Eduardo Mazzoleni é o homem no mercado externo, lá no Ministério da Agricultura, o outro é o Francisco Soares, que é do deputado. Aí estão os dois ministérios, o Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Regional. Esse é o Manara, o restaurante libanês. Sim, sim. Foi Calil que pagou a conta. Compraram caprino. Comemos ouvindo, a carne ovina, né? Foi Calil que pagou a conta. A prefeita de Presidente Venceslau em São Paulo, porque meu sobrinho, Marquinhos, né, que jogou bola, né, ele se vangloria de dizer que Alves, menino, que o lateral direito Daniel Alves, que ele começou a dizer que Daniel Alves era reserva dele. Eu digo Marquinhos quando o Daniel não jogava bola. Entendeu? Coloca aí. E Antônio Filho, ali meu filho. Aí é com o presidente do FNDE, o doutor Gariga, né, que está ajudando muito. Kátia tem muita amizade com ele, João Bacelar, então ele vai ajudar muito a região, né? Aí com ele, as bicicletas que o governo trouxe agora. Ele é o presidente do FNDE? Ele é o presidente do FNDE. Essa coisa dessas bicicletas, ele disse que está uma febre, né? Porque quem é um menino que não quer ter uma bicicleta para ir para a escola, né? Claro que a depender da distância não vai poder, tá certo? Ou do lugar. Então ele está fazendo. Aí é com o pessoal lá no Manara, né? Nesse restaurante. Esse barbudinho de camisa vermelha aí é o meu filho mais novo, Antônio Filho. Acompanhou também lá. Aí com essa figura extraordinária. Aí a ministra Tereza Cristina. Eu conheci a ministra quando ela era secretária de Agricultura, Turismo, lá na Simproju, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ela é agrônoma, é fazendeira, é confinadora de gado, enfim, é grande empresária. E ela sabe, porque o César Halum, inclusive quando ele disse a ela, disse, meu amigo, você está com a melhor pessoa que tem no ministério, né? Que é o César. O César é meu amigo, se o César não fizer isso, ninguém mais faz, tá certo? E o César também é libanês. Conversamos bastante, é uma honra. Esse é o da pesca, não é? É o FEIF, ele vai nos ajudar porque nós estamos com outro projeto, que outra hora a gente vem falar desse outro projeto, não é? Da pesca. Ricardo Salles, eu disse, ministro, o senhor sabe que o bioma que se fala no Brasil é Mata Atlântica e Amazônia, mas o bioma degradado é o Caatinga, não é? O bioma que é degradado é o bioma Caatinga. A gente precisa cuidar do bioma Caatinga. Se eu sei disso, traga a sua proposta, traga seu projeto. E aí tem Hélio Carneiro, que é um advogado em Conceição do Caeté, né? Que praticamente já não advoga mais, só causas antigas que ele pegou. Esse homem tem 8.000 livros. Você precisa ver que homem estudioso. Vou lhe passar o contato dele. Vale a pena. É dono de rádio também. Vamos bater um papo. Vale a pena, né? Então está com um projeto. O Tarcisão aí, uma grande figura. Aí Acho que esse é o ministro mais expoente de Bolsonaro. E aí eu falei com ele, digo, olha, tem uma sobrinha minha que é apaixonada pelo senhor. O senhor foi lá inaugurar 116 e ela não teve presente, teve o pai, né? Que meu cunhado tem uma foto com ele. Ele disse, pronto, mas eu estou indo na feira que eu vou lançar agora o anel. Lá em feira, o rodoviário de Gala que vai para lá, entendeu? Figura. Aí, esse é o cara que eu gritei de cá, assim, quando eu vi, porque realmente eles deram uma mexida legal para dar confiança para o pessoal e... o general Braga. Braga, né? O ministro da Defesa, aí conversamos bastante. Pronto, aí eu tô com o Cadu, que é o de camisa amarela sem boné, e o Maurição, que é o Maurício Tonhac, que é baiano. O Maurício Tonhac, que tem lá na estância de Água Boa. Aí são dois homens, todos dois chegaram lá são empresários grandes, tá certo? Da agropecuária, e... o Cadu eu conheci em janeiro de 2018, né? Depois eu lhe conto uma particularidade, né? Aí com eles e com o Fernando Vilela, o que está no meio ali,
é o Fernando Vilela, que participa conosco, ajudou a desenvolver o programa Sertão Forte, toda a parte de energia solar, foi ele que concebeu, já veio à Bahia fazer uma palestra para a gente, lá com o Joaci Góes, no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, estava Nilo Coelho, Arthur Maia, uma turma grande, Zé Ronaldo, né? E o Fernando, ele tem empresa tem parque eólico e solar, né? Tem PCH, enfim, ele é um empresário, ele começou a vida dele na Bahia. Os dois à direita dele são também Vilar, são amigos dele. Aí foi lá o Décio é quem está com a bandeira nas costas, Sim. Eu digo que é o paulista que mais entende, o cara que nasceu na Avenida Paulista, que mais entende de semiárido, é Décio Ribeiro. Ele está ali com o boné da Agro Bahia, Alciba, Agro Bahia, entendeu? Solta aí, Arthur. Pronto, essa é a última das fotos. Antônio, 7h52, o tempo é o vilão. Tem a participação de Evilásio Alves, me mandou aqui uma mensagem de áudio. O Pretinho, o vereador Pretinho da Gameleira tá lhe mandando um abraço. Vizinho aí, Pretinho aí. Ouvindo. Agora, antes de colocar o Evilásio, eu queria fazer essa pergunta, Antônio, porque você realmente é um entusiasta do sertão, isso não é da agora, e você traz essa expectativa e perspectiva dessas coisas mudarem. Mas, historicamente, isso não vem acontecendo, né? Você pode ver que as pessoas melhoram um pouco de vida, mas essa independência aqui, que é o que você traz aqui na sua fala hoje, gente, o que o Antônio está trazendo é a possibilidade de cada um ser independente, de ser visto não como um coitadinho porque tem a propriedade rural e que tem lá suas cabras, né? Suas ovelhas, seu bode, e que precisa se olhar, rapaz, coitado, toma aqui um trocado aqui no banco. Esse trocado, que, como bem disse o Antônio, não vai resolver a vida dele, que acaba muitas vezes, inclusive, ficando devendo ao banco. Muitas vezes. Fica devendo ao banco de uma migalha que, como Luiz Gonzaga cantava na canção, né? Que a esmola... nordestino, tem muita gratidão pela ajuda do sulista, peça seca do sertão, mas doutor uma esmola a um homem que é são. Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. Então, assim, as pessoas ficam envergonhadas, querem o dinheiro, mas vejam que não conseguem fazer muita coisa. Então, isso seria uma guinada de 360 graus. E aí a minha pergunta, como de fato isso pode se concretizar? Porque tem um problema, assim, crucial nessa situação. A política que é para prover a resolução dos problemas, muitas vezes acaba dificultando, porque entra o processo político eleitoral. E aí as coisas são colocadas em segundo plano, Antônio. Como é que você vê essa questão disso se transformar numa realidade? Pronto. Isso tudo você está dizendo aí. Como você disse, não se transformou até hoje, né? Eu vou citar aqui o caso de Marinho, eu já citei isso várias vezes. Marinho é um amigo, ele é do assentamento Fé em Deus, né? E eu estive lá na eleição de presidente e ele, claro, foi assim, bem claro, não, eu não vou votar em Bolsonaro, e até porque a gente deve muito a Lula. Eu disse, mas o que é que ele fez aqui? Ele disse, não, ele deu um trator e um poço, né? Estava completando 14 anos o assentamento, que foi financiado. Eles compraram financiado pelo chamado Cédula da Terra, na época, o banco. Então, eu digo, veja o que é que está sendo oferecido, que está sendo valorizado, tá certo? Se eles tivessem financiado para você, trator para cada um e poço para cada um, estava todo mundo independente, né? Não tinha que estar preso por isso, né? Então, o que a gente precisa é criar isso, e vamos criar, tá certo? Hoje eu não tenho mais dúvida, porque o governo abraçou isso, entende isso, né? O presidente Bolsonaro fala direto que precisa realmente acabar com isso. O ministro Heleno, uma oportunidade que eu tive com ele, antes de entrar, ele foi dizendo assim, muito obrigado, quando eu entrei, antes dele me cumprimentar, pelas suas ideias. O João já tinha conversado com ele, o deputado já me falou, e nós temos que fazer isso, o presidente Bolsonaro quer fazer, e ele disse lá, no dia 15, o presidente disse, eu vou inaugurar esse negócio na Bahia. Quando eu falei Jacobina, falei Orolândia, aí ele ficou assim, aí eu falei, vizinho de Jacobina, ele disse, na Bahia? Eu digo, eu vou, tá certo, eu vou. Então, há hoje um sentimento real de que precisa ser feito isso, tá certo? Nós temos um contrato, não é, a ser firmado, porque qual é a grande dificuldade? É ter mercado. Se nós estamos com o mercado garantido, é produzir para entregar, que é assim que a avicultura faz. O cara se pica, vai lá, faz um contrato, em qualquer lugar do mundo. Vem para cá, com o contrato na mão, monta a indústria, não é? E vai entregar e gerar riqueza, tá certo? E fazer com que, como agora na pandemia, já se fala do PIB crescer 4,5%, não é? Nós estamos vendo aí já a projeção de vários bancos, tá certo? Dentro da pandemia, graças a quê? Principalmente ao agronegócio, porque não para. Lá na roça ninguém para. Eu estou de máscara aqui, lá na roça eu não uso máscara, ninguém lá usa máscara, você tá entendendo? O menino chega para tirar leite, chega para... ninguém usa. É como se não tivesse lá, tá certo? Claro que tem, vamos para a cidade, a gente toma as precauções. Mas, enfim...
é preciso que a gente compreenda a importância disso. E aí, Geide, você pode muito nos ajudar, você e toda a Jacobina e toda a mídia, que é convencer nossas autoridades a quererem fazer isso. Porque senão, a gente vai, como se diz, vai passando, e fica daqui a só pouco, nos projetos. Fica só nos projetos, exatamente. Vamos falar com o Evilásio Alves, que mandou essa mensagem de áudio aqui, e o meu amigo João Nilton Belas Bigode está dizendo: bom dia, meu primo fazendeiro, grande abraço ao meu amigo Antônio Araújo, um grande defensor da nossa região, também mandando mensagem. Solta aí o Evilásio. Bom dia, Geide. Bom dia, amigos ouvintes da Jacobina FM. Parabenizar o meu parceiro e amigo Antônio Araújo, do qual sou até suspeito de estar dizendo qualquer coisa, mas o que nós estamos precisando, na verdade, Geide, é de representantes, viu? É de deputados, é de alguém que seja realmente da terra e lute por ela. Pedir aos companheiros, está bem distante da política, eu sei, mas que agora observem, prestem bem atenção quem é que antes da política está lutando por dias melhores. Porque quando chegam os dias aí fica aquela pulverização, vereadores, cada um com deputado, com outra gente, vamos que centralizar em nossa região, buscar um nome que venha nos representar. Quero abraçar o companheiro Antônio Araújo, excelente entrevista, e quero parabenizar principalmente também essa emissora e o profissional que você é, viu, Geide? Aqui no Alto do Sertão, rapaz, eu fui ali comprar um pão no estante, é todo mundo ligado, ouvindo a Jacobina FM. E abraçar os amigos, eu não sei se você conhece a região de Icó, Tamboril, Brejão, onde tem vários amigos que estão todos ligados naquela região. Enfim, a Bahia está ligada na rádio Jacobina FM. E com o Antônio Araújo aí, pronto, é que fechou. Abraço a todos, abraço a João Jacques e a você, Geide. Abraço Orolândia. Prefeito Zé Raimundo, por ser do campo, vem lutando aí com seus projetos. Em breves dias nós vamos ter aqui na região, olha, um estouro de projetos que é para beneficiar o homem do campo. O Zé Raimundo vem, assim como o Araújo falou no início da entrevista aí, é do campo, é original, é o prefeito do sertão. Um abraço, bom dia a todos, Evilásio Alves. Eu vivi essa audiência toda que a gente tem no Alto Sertão, é porque tem um padrinho forte aí, rapaz, que é você. Tá pensando o quê? Antônio, eu quero lhe agradecer a presença. Infelizmente o tempo é nosso vilão, tenho que devolver o programa para Bruno, que está chegando aí com De Bem com a Vida. São inúmeras as mensagens aqui, eu não consigo atender. Robério Pires, por exemplo, está dizendo aqui: jeito desse homem se chama desenvolvimento porque a nossa região não vota nesse homem para deputado. Você está ensaiando candidatura para deputado, não? Nada. Isso aí, tô lutando mesmo dia e noite para a gente viabilizar esse projeto, tá certo? José Amorim está lhe parabenizando também, demonstrando a sua capacidade, o grande empenho junto às autoridades federais e empresários em prol do Nordeste melhor, parabenizando a entrevista. Denise Cerqueira, José Raimundo, olha aqui o prefeito participando, o verdadeiro guerreiro da nossa querida Orolândia e Semiárido, e o nosso bom Deus abençoe sempre. Roberto Ferreira, o Washington Luiz, Edemir Siqueira, Laís Barbosa, Aurélio Carlos dos Anjos, Genivaldo Ribeiro, Dione Dias, muita gente aqui mandando mensagem. E não vai faltar oportunidade para a gente conversar de outros assuntos que concernentes a essa questão do semiárido, que é sempre visto em segundo plano, ou até como a literatura nacional sempre tratou, né? Com miséria, com mendicância, com vitimismo, né? E é preciso que a gente dê uma transformada nessa história, Antônio, secular, que infelizmente acaba prejudicando a realidade dessas pessoas. Porque parece um determinismo geográfico. Você nasceu no Nordeste, você está fadado ao insucesso. É isso. E não deve ser assim, não certeza. pode ser assim. Porque se esse determinismo for verdade, quem é cristão vai dizer assim: pô, Cristo, Deus fez alguém para passar mal, para fazer ruim, por nascer no Nordeste. Com certeza, absolutamente. Obrigado mesmo pela presença, viu, Tônio? Ok, quero lhe agradecer muitíssimo e a todo o sistema, tá certo? Abraçar os meus amigos todos lá em Orolândia, tá certo? Seu Petrúcio, Dona Socorro, seu Lialdino, seu Neilton, enfim, todos, não é? E meu amigo, irmão, queridíssimo prefeito e o vice Lidinho, enfim, abraçar a todos vocês, os vereadores todos, todas as lideranças, que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? E a você aqui com o seu trabalho, a todos vocês aí, Arthur e todos. Muito obrigado, gente. São 8h01, eu vou a um breve intervalo comercial e volto devolvendo a batuta aqui ao Bruno Cardoso com o De Bem com a Vida. Até já.